Atenção Brasil, atenção católicos, evangélicos e espíritas, atenção todos. A partir de agora, milhares de pessoas estarão aproximando-se de Deus. Venha você também unir a sua fé com este povo que crê no poder do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o seu momento. Esta é a Igreja Internacional da Graça de Deus em seu lar. E com vocês, a bênção de Deus. Iniciando a nossa programação de hoje, vamos estudar um pouco do nosso curso Fé. Sabemos pela palavra de Deus que o povo sofre porque lhe falta conhecimento. Pedimos que você preste atenção ao que o Espírito Santo lhe revelará dentro da palavra de Deus. Dividimos o curso Fé em módulos, e cada módulo se divide em lições, nas quais o missionário R.R. Soares exporá as verdades eternas na sua profundidade, mas com uma simplicidade tão grande que todos poderão entender. Vamos ao curso Fé. Muito bem, voltamos ao curso Fé, módulo 1, Determinação, lição 33ª, fatos sobre a libertação de demônios, e nós estamos a cada dia aprendendo mais um pouquinho. Hoje vamos estar na parte 7 daqui a pouco, porque, olha, nós temos que aprender o ministério de Jesus. Ah, missionário, mas o senhor gosta de tudo explicadinho, tudo ali naquelas partículas. Eu acho que eu estou até sendo muito superficial. Nós temos que adentrar mais para descobrir tudo aquilo que Jesus veio nos dar, porque Jesus não veio dar aquele ensinamento só que na teologia nós aprendemos, já é o bastante. Não, eles perdem. Lá no livro de Cantares de Salomão, há uma passagem que o Reagan que descobriu essa passagem, pelo menos eu acho que foi ele que descobriu, e é um versículo que tem muito a ver conosco. Diz o seguinte: apanhai-me as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas. Então são as pequenas coisas, a gente pensa nas raposas, né? Não, mas são as pequenas coisas, rapozinhas, aquelas que fazem mal às vinhas. Bom, se as rapozinhas, por pequenas que sejam, fazem mal às vinhas, quer dizer, aquelas coisinhas que o demônio coloca em nós e que nos destrói, e haja visto a AIDS, né? É um vírus que tem que ser um bom especialista para localizá-lo, e no entanto entra numa pessoa e acaba com a pessoa. Então também são aquelas bençãozinhas, aquelas pequenas orientações na Bíblia que fazem uma mudança completa em nós. Quando a gente entende dessa maneira, como a palavra de Deus revela, as coisas abrem para nós. Eu já tenho tido experiências de casos surpreendentes que aconteceram na minha vida, porque eu atentei para uma pequena revelação da palavra. Era uma coisa pequena, mas aí eu abri o entendimento, eu fui olhando, eu fui aprendendo, e de repente eu vi que era aquilo que estava faltando. Então é o que eu quero que aconteça com você. Se você tornar-se uma pessoa observadora da palavra, uma pessoa que atenta para a palavra, uma pessoa que medita na palavra, uma pessoa que fique sempre acordado, querendo receber da palavra de Deus, você pode ter certeza, você tornar-se-á numa pessoa vitoriosa. Você tornar-se-á numa pessoa que qualquer investida do maligno, e olha que ele investe, hein? E o maligno não escolhe cara para investir. Ele olha para o consagrado, aquele que anda perto de Deus, e vem e toca nele. Deus não quis me curar dessa, eu não sei porquê. Não, é porque ele não resistiu. Então, se você tornar-se uma pessoa consciente, ficar alerta, e a todo ataque do maligno, você se levantar e derrotar, você vai vencer. Você vai ver que é fácil andar de uma maneira vitoriosa. Eu, desde criança, que eu não aceitava certas coisas, eu dizia, olha, alguma coisa está errada. Não pode ser isso. Se eu sou de Deus, como é que o maligno pode me destruir? Se eu sou de Deus, como é que o maligno pode me derrotar? Se eu sou de Deus, como é que pode acontecer isso? Como é que pode acontecer aquilo outro? Bom, aí eu fui dando ouvidos à palavra de Deus. Eu fui aprendendo com a palavra. Eu fui descobrindo os meus direitos.
E desde o dia 2 de dezembro de 84, que eu não tomo um comprimido mais sequer. Mas o diabo algumas vezes tentou. E quando o diabo tenta, eu gosto sempre de falar nisso, porque ele não chega e diz assim, eu sou o diabo e vim me tentar. Você saberia o que faria com ele. Mas ele vem de uma maneira muito esquisita, muito secreta. E ele coloca lá na sua mente, bem, esse mal é diferente. Esse mal realmente eu tenho que sofrê-lo. Eu não sei o que eu fiz, mas eu não consigo entender, mas esse mal é diferente do outro. Nada disso. É igual. O que você tem que fazer? Você deve levantar-se, você deve assumir a palavra de Deus e, em hipótese alguma, você não deve permitir que o inimigo toque na sua vida. Meu irmão, minha irmã, assuma a palavra de Deus e passe a ser uma pessoa vitoriosa em nome de Jesus. O título de hoje dessa parte 7, da parte 8, melhor dizendo, não existe exclusividade de poder. Nós vamos ver aqui agora, porque parece, pelo jeito que as coisas vão, há algumas igrejas que acham que só elas são donas da verdade. Uma vez uma pessoa foi pedir a uma certa igreja, ao pastor, uma carta de transferência para a nossa igreja. Você sabe o que o pastor disse para a pessoa? Não, irmã, eu não dou carta para quem vai para o mundo. E ela não entendeu a maldade dele, muito simples. Senão o senhor não está entendendo. Eu não estou me desviando de igreja. É que eu mudei para essa cidade, e lá perto da minha casa tem uma igreja da graça, e eu quero me filiar à igreja da graça. Irmã, eu já respondi, eu não dou carta para a pessoa que vai para o mundo. A igreja dele é a única salva. Missionário, existe isso? Existe. Uma vez tem um pregador em São Paulo, famoso, grande. Ele mandou uma carta para vários pastores e fizeram a maneira do covarde, né? Sabe como é que o covarde faz? Ele faz uma carta anônima. E ele ameaça, ele diz que vai fazer uma chantagem, qualquer coisa. Esse não fez anônimo, ele assinou. Mas ele colocou debaixo da porta de noite, mandou os obreiros dele colocar. Carta aos pastores. E ele explicava, eu não quis nem ler a carta, o pastor me olhou, só pode rasgar, isso é porcaria. Ele está dizendo que a igreja tal é a única igreja chamada pelo Senhor, e não sei o que, você fica avisado, que se você quer ser salvo, você deve deixar a sua igreja e vir para a igreja fulano de tal, porque essa igreja é a única que Deus chamou e tal. Quando o pastor falou isso, eu morri de rir. Eu disse, irmão, missionário queria, não, rata esse troço, isso é besteira, isso não existe. Não, porque a minha igreja é a mais antiga. A igreja mais antiga, que é a igreja certa, mas claro que é, então vamos ser judeus. Porque não existe religião mais antiga do que o judaísmo. As pessoas entendem mal as coisas. Não há exclusividade de poder. O Senhor Deus opera em qualquer lugar. Ele opera no meio de um campo, numa partida de futebol. Que é isso, missionário? Opera. O lateral direito da seleção brasileira, o Jorginho, ele é membro da nossa igreja, ele jogava no Flamengo no Rio. Uma vez um dos jogadores do Flamengo estava com dor de cabeça, não vou citar o nome, né? O Jorginho contou isso, e ele não estava aguentando, não sei como é que o jogar, está doendo muito a cabeça, já tinha tomado combinado. E o Jorginho estava lá de calção, de camisa para jogar, né? Chuteira, preparado. Ele disse, escuta, Jesus já levou a sua doença, e tal, e esse cidadão ficava gozando do Jorginho por ele ser cristão. E tal, ele disse, se você quiser, eu vou orar por você aqui agora. E essa dor vai, não, você por favor, faz essa oração. Ele fechou os olhos, o Jorginho pôs a mão, orou, mandou embora e pá! E foram para a partida jogar, o cidadão jogou até bem, quando terminou o jogo, chegou Jorge, muito obrigado. E deu um beijo no Jorge. E disse, puxa, você me fez um bem. Então Deus opera no campo de futebol. E tem pessoas que acham que o jogo de futebol é do diabo. É um esporte. Agora, se a pessoa vai lá em lugar de buscar Deus, aí é diferente. Deus opera num salão de baile. Eu conheço um caso, mais ainda, num bar.
Um cidadão estava bebendo num bar na Califórnia, várias pessoas ali no bar, ele já tinha ouvido a palavra, e ele disse: eu vou deixar de beber. Puxa, eu tenho que deixar de beber, eu tenho que me santificar. Aí ele disse: pessoal, eu quero dar uma notícia boa para vocês. Vocês estão todo mundo aqui bebendo, né? Ô garçom, serve uma dose de uísque para todo mundo aí. Serve uma para mim também. Essa é a última dose que eu bebo, porque a partir de agora eu vou servir a Jesus. Eu vou despedir do mundo dessa maneira. Então, pode beber. Todo mundo bebeu a dose de uísque lá. Ele nunca mais bebeu, foi para a igreja e santificou-se. De uma maneira estranha. Agora, quem é que falou com ele lá naquele bar para ele se converter? O diabo não foi, porque o diabo não traz ninguém para a igreja. E o homem ficou firme na igreja. Foi o Espírito Santo de Deus. Agora, a gente vê Deus operar em toda parte. Quando eu comecei o meu ministério em 73, antes eu só dava umas beliscadas, né? Eu lembro no caso que me chamou a atenção, porque os pentecostais diziam que para uma pessoa ser batizada com o Espírito Santo, se era mulher, ela não podia ter calça comprida. Ela tinha que estar de vestido. E eu estava fazendo uma reunião num cinema, libertei várias pessoas, e tinha uma senhora que veio dessa igreja tradicional pentecostal, aquele coque e tal, e ela estava desviada. E eu orei por ela no domingo anterior, eu expulsei demônio dela, vários. A mulher estava brava, a mulher estava possessa mesmo. E eu, papai, fui embora. Domingo que vem ela volta na minha reunião, era um cinema. E eu estava até dirigindo assim e comecei a fazer um louvor. Pessoal, nós vamos orar aqui agora que Deus vai batizar com o Espírito Santo. Pessoal sem saber muito e tal, aquele louvor ali. De repente senti que era a hora dessa senhora. Eu disse: irmão, esse pastor é até um grande líder nacional hoje. Por favor, põe a mão nessa senhora, nessa. Ele, qual? Nessa. Ele pôs a mão e foi cheio do Espírito Santo. Mas naquele dia foi cheio também uma moça de calça comprida do lado dela. E eu pensei, disse: meu Deus, está certo isso? Porque nas igrejas pentecostais dizia que a mulher que estava com calça comprida estava usando roupa de homem. Eu não entendia que aquela era calça comprida de mulher. Quando Moisés escreveu, ninguém usava calça comprida. Aí eu fiquei meio assim. Então Deus opera, não há exclusividade. E aqui o versículo diz o seguinte, Marcos 9:38. E João lhes respondeu dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Está aqui na Bíblia, Marcos 9, capítulo 38. Veja que coisa séria. O João, dando reportagem do ministério dele, ele diz o seguinte, que havia visto uma pessoa expulsando demônio no nome, vimos um que no teu nome, em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim, porque quem não é contra nós é por nós. 9:38, já estou no 40, né? Porquanto qualquer que vos der a beber um copo d'água em meu nome, porque sou discípulo de Cristo, em verdade algum, vos digo que não perderá o seu galardão. Bom, o João havia proibido. Afinal de contas, eles estavam agora fazendo o reino de Jesus. Jesus seria o rei deles aqui na terra. E Senhor, não está certo. Ele não segue conosco. Ele não jejua conosco, ele não se consagra conosco. E nós fomos e proibimos. Ei, para de expulsar demônio em nome de Jesus. Nós é que podemos. Somos discípulos de Jesus. Jesus está errado. Vocês não deveriam fazer isso. Porque não há ninguém que faça milagre em meu nome, que logo em seguida possa falar mal de mim. Está aqui, a palavra de Deus, versículo 39. Não lhe proibais. Mas há igrejas que, se pudessem, fechariam as outras. Uma inveja tremenda. Uma vez eu fui vítima de uma covardia. Eu tinha um trabalho em Petrópolis, num cinema chamado Santa Cecília. Eu tinha ido lá 3 domingos. Eu fui o primeiro, o segundo domingo, terceiro, e o trabalho tinha pegado, tinha 200 e poucas pessoas domingo de manhã.
eu deixei o meu pastor na igreja 7, Madureira, e eu ia atender esse povo lá de Petrópolis. Mas eu senti que o povo de Madureira estava precisando de uma ajuda também. No domingo seguinte, olha, irmão, você vai fazer a reunião para mim, lá no cinema, tal, e eu volto, e no outro domingo eu vou. Não vamos intercalar agora. E ele foi e fez a reunião, a quarta. Quando terminou a reunião, ele disse, pessoal, Deus abençoe, até domingo que vem, nesse mesmo horário, com a presença do missionário Soares, em nome de Jesus. Todo mundo, tchau, 200 e poucas pessoas, cada um pegou o caminho de casa. Quando saiu a última pessoa, veio o gerente do cinema na época. Não, o senhor marcou para domingo que vem, está errado. Isso é errado por quê? O senhor não tem um contrato na Igreja da Graça, pelo menos contrato oral de boca, para nós fazer uma reunião todo domingo? É que vocês pagam 5.000 para fazer a reunião, e teve um outro fulano de tal que pagou 10. Mas no nosso horário, covardia, né? E ele não avisou antes que o pastor podia dizer, olha pessoal, nós fomos vindo uma covardia, chegou um outro aqui que disse que é de Deus, e ele acha que nós não somos, e ele comprou o nosso direito de fazer a reunião, então a gente vai fazer no meio da rua, o povo todo tinha ido embora. Esse pastor meu ficou irado, missionário, eu vou lá, vou chamar o povo para o meio da rua, nós vamos fazer a reunião. Eu falei, não irmão, deixa Deus tomar conta. Ele não quis ficar com o meu povo, quer dizer, sem investimento algum, sem televisão, sem lutar, sem orar, sem dizer a pessoa Cristo, ele ganhou 200 e poucas pessoas. Ele ficou eufórico, ele alugou um salão. Meu irmão, é como aquela planta que dá um bicho que vai comendo e a planta morre toda. A igreja dele teve que fechar. Ele lutou, ele foi morar até nessa cidade. Construiu uma casa lá e não foi à frente. E ele quase perdeu a vida. O carro dele voou por cima da rua uma vez, caiu de cabeça para baixo, o cara foi para o hospital quase morto, e ele até vendeu a casa e mudou daquela cidade. Aonde ele tinha feito a grande covardia. Tem pessoas que acham que eles são os únicos. Não, aquele que é o trabalho de Deus, como é que cresce? Às vezes não. Às vezes aquele irmãozinho que é simples, que tem lá um polvinho, mas está fazendo um trabalho grande. Um trabalho de base que vai ser usado por Deus no futuro de uma maneira muito maior. Eles proibiram aqui, Senhor, nós proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse, não lhe proibais, vocês estão errados. Mas ele, Senhor, não é dos 12, nem dos 70. Mas esse homem aprendeu, recebeu a palavra, aprendeu e saiu fazendo a obra. E era uma bênção. Porque não há ninguém que faça milagre em meu nome e possa logo depois falar mal de mim. Se todo mundo aprendesse a ensinar a palavra de Deus, e a toda a cidade, a toda a vila, em toda a rua, em toda a casa, tivesse ali uma reunião de oração, que ensinasse a palavra, que ministrasse. Mas missionário, a Igreja da Graça não ia crescer como deve crescer. A Igreja da Graça não deve crescer, quem tem que crescer é Jesus, é o entendimento da palavra de Deus, é o povo recebendo a palavra, o povo crescendo, o povo levantando e o povo tornando dono da situação. Esse é o trabalho mais importante que tem que ser feito na face da terra. E que precisa ser feito, e que será feito se nós quisermos que ele seja feito. Se nós não quisermos, ele não será feito. Mas se quisermos, ele feito será. Então Jesus diz, não lhe proibais. Não proíbam. Fiquem calados. Deixe o homem agir. E muitas pessoas acham que não. Às vezes você salva uma pessoa e o outro chega, vai para a Igreja da Graça, não. A minha igreja é uma igreja tradicional, uma igreja riquíssima, uma igreja que tem isso, tem aquilo. Isso é conversa de demônio. Você não aceita isso não. E você nunca seja desonesto. Porque se Deus levou o seu irmão para a igreja tal e lá ele salvou, Deus tem um propósito nele lá. E não é para você puxar ele para a sua igreja, não. Talvez você pense que está fazendo bem a ele, mas ele não vai se adaptar com o tipo de ensinamento que é ministrado na sua igreja, ele vai se desviar e vai ser triste a situação dele. Agora, quando ele descobre o seu lugar na palavra, quando ele aprende o que pertence, quando ele encontra a posição que Deus deu para ele tornar-se-á uma bênção. Amém?
Encontrou Jovem com Chad Daniel em São Paulo, dia 24 de março.